Daqui a pouco a gente olha e você vai se inscrevendo aí. Parei a tela. Vamos lá? Vamos girar? O Marcos Duval falou do USAID, né? USAID. O que é o USAID? Você vai entender o que é essa questão, mas você vai entender isso pela visão do cara que eu mais admiro hoje no jornalismo destro, né? Que é o Pavinato, que estivemos lá no programa dele, com muita honra e muita alegria essa semana. Um dia depois de finalmente eu conquistar o acesso ao meu visto americano, agora eu vou poder ir lá conhecer um pouquinho da terra do tio Sam, se Deus quiser e permitir, né? E se o Lula parar de falar M e o dólar parar de subir, ele explica, tá? O que é a USAID, por que está na mira do Trump, né? Se não existisse o Bolsonaro ia ser presidente. Vamos entender o que é isso, tá? E não se esqueça, até o fim da live eu vou mostrar aqui Bolsonaro falando que Adélio foi financiado. Ah, não sei quem é Adélio. Pô, então chega no mundo agora, Adélio Bispo de Oliveira, que enfiou a faca no bucho do Bolsonaro, dia 6 de setembro de 2018. Temos atualizações desta questão. Fale, Pavivi, explica aí pra gente. Juízes que participaram, se for verdade, dessa trama, eles respondem por crime contra o Estado. E aí, professor Suano, qual é a diferença da USAID para o governo americano? Ela existir ou não existir? Pavi, é bem interessante. E tem mais um detalhe, se isso se confirma, se o presidente norte-americano confirma, o ministro Alexandre de Moraes e todos os juízes que participaram, se for verdade, dessa trama, eles respondem por crime contra o Estado. Exatamente. Né? Eles estão, é um colaboracionismo estrangeiro. É interessante. É uma forma de golpe de Estado. Que quando você falou da Ludmilla, a primeira coisa que veio à mente foi aquele artigo da Ludmilla. E ela falou de uma maneira muito clara, transparente, ela disse, a CIA, que é diferente da USAID, a CIA estava bancando personalidades no Brasil para atuar contra o governo Bolsonaro. Ponto. Isso é uma questão. O que vem agora? Que a USAID ela estava utilizando recursos para bancar indivíduos, bancar entidades, bancar instituições que minassem a ordem democrática no Brasil. É uma outra situação. Mas quando a gente observa, juntando o que a Ludmilla falou com o que este senhor falou, o que eles estão dizendo é apenas uma coisa. Não são os Estados Unidos. Quem fez isso foi o governo Biden. O governo Biden tinha o interesse de minar o governo do Bolsonaro exatamente para não ter possibilidade de haver algum tipo de Estado brasileiro que pudesse ou apoiar os Estados Unidos dentro da linha que é contra o Partido Democrata, como também, afinal de contas, pudesse trazer uma certa ordem para o Brasil. O que está sendo dito é o governo Biden. Aí a gente pega a questão da USAID. Quando ela foi criada dentro de uma lógica interessante. Ela foi criada para fazer diplomacia pública dos Estados Unidos. O que é diplomacia pública? É como um país seduz a sociedade do outro país para mostrar os seus valores, a sua cultura, para que fique mais acessível. Ah, não era o McDonald's, já não cumpria bem este papel? Aí é que está o detalhe, o McDonald's ele tentava fazer isso, mas o McDonald's ele não trazia cultura, ele trazia só um elemento. Quem fez muito isso foi Hollywood, a USAID fez também. Só que a USAID, quando ela entrou, ela olhou para o que os soviéticos estavam fazendo. O que os soviéticos faziam? Eles criaram internacionais socialistas pelo mundo, internacionais do trabalho, internacionais disso. Então eles agiam coletivamente. O que os norte-americanos fizeram? Pô, não é por aí, eu sou o líder. Então eu vou entrar com ajuda e financiamento econômico para resolver os problemas de pobreza. Porque a lógica deles é, se eu resolvo o problema de pobreza, não surge o comunista que vai usar daquela pobreza para fazer massa crítica. Então a lógica deles é eles entrarem para fazer diplomacia pública com auxílio humanitário. Essa era uma jogada inteligente. O que me assusta é que durante todo esse tempo a USAID foi dita como um instrumento do imperialismo capitalista contra nós, pobres coitados da América Latina. Hoje estão dizendo assim... Na verdade, dá uma pausa aqui. Professor Marcelo Suano, sempre muito preciso, sabe demais. É uma honra sentar do lado desse cara quando eu vou lá no programa. O que ele diz aqui, basicamente, é o meu resumo da minha revolta anti-esquerda nesse país aqui. Porque a esquerda ela pensa a economia da seguinte forma. Precisamos de igualdade, equalidade. Nós precisamos nivelar a população, o pobre e o rico. Mas não é nivelar dando para o pobre as condições para ele ter o que o rico tem. É nivelar ferrando o rico para ele ser pobre junto com o outro e ficar todo mundo igual. É esse o pensamento da esquerda aqui. Então esse assistencialismo barato, vide Bolsa Família, vide migalhinhas, né? Ontem eu vi uma
uma animação no Instagram que é bem o que a esquerda faz. Era um carinha girando uma roldana, provavelmente vocês viram, e ele estendendo a mão assim, ó, e girando uma roldana para a pessoa descer. Quando tá quase chegando na mão, ó, faz de conta que eu tô te ajudando, mas eu tô descarregando aqui para você descer o morro. Então, esse é o perfil da esquerda brasileira. E isso cansou. Por isso que o Lula fala que tem 35 milhões de gente passando fome, e não tem. A gente sabe que não tem. O que ele não quer é que o cara que hoje pega busão, que aliás hoje choveu aqui na minha cidade, tá um caos os pontos de ônibus, o cara que chega em casa e come um miojo à noite, não consiga comer um frango assado. É isso que ele quer. Ele não quer ver a melhora desse eleitor. Ele quer deixar ele amarrado em programas sociais. Então essa é a minha indignação, esse é o absurdo que a gente não tinha chance de perceber aqui, graças às maravilhas do consórcio de imprensa, como o Marcos Duval disse. Isso não há nem... Nossa, mas ele está falando uma besteira. Claro que não. Os veículos de imprensa, eles estão publicamente consorciados. Eles estão publicamente recebendo dinheiro do governo. Como que você pode escolher uma opinião isenta de um canal que está sendo patrocinado pelo governo? Como que você pode esperar uma crítica de um jornalista esportivo, seja da Bandeirantes, ou da Globo, ou da Record, ou do SBT, se quem está patrocinando o programa é o time do Corinthians, por exemplo? Você acha que alguém vai falar mal do time do Corinthians? Pode até falar, mas aí vai contrariar as vontades do dono da emissora e vai ser demitido. Quem vai ser o jornalista macho, assalariado da emissora, que vai falar mal do patrocinador da emissora? Por isso que eu amo a Revista Oeste. Porque na Revista Oeste não entra dinheiro público. Por isso que quando eu vou na Revista Oeste, ninguém chega para mim e fala, ó, cuidado para não falar isso, hein? Eu entro lá no estúdio e falo o que eu quero. Então não tem como não se apaixonar por esse tipo de jornalismo. Enquanto você vê veículos da esquerda que estão ali defendendo esse sistema, que agora estão querendo derrubar até o presidencialismo, né? O pessoal do Centrão aí, o Temer, não sei se o Kassab, mas o Temer falou hoje que agora o sistema para o Brasil não é mais o presidencialismo. Agora tem que ser o semipresidencialismo. O que é o semipresidencialismo? Pega a Janja e põe de presidente, nesse caso? Põe uma semi-pessoa como presidente do país? É isso? Será que é o semipresidencialismo? Só me falta isso. Então o que o professor vem falando aqui é justamente o que a gente quer saber. Que raios é o USAID? Marcos Duval vai conseguir provar a manipulação na eleição de 2022? Continue, professor. Tanto não vale nada, ele está acabando com o USAID. Por qual razão? Porque mudou o governo, veio um governo louquinho, e esse governo passou a dizer assim, agora eu vou financiar quem vai destruir a moral, a honra daquela sociedade capitalista tradicional, a sociedade ocidental. Por isso que eles se revoltaram contra o USAID. Mas aí tem um outro problema, que é uma das razões pelas quais eu sempre me angustio, e eu já encerro, quando o democrata assume poder nos Estados Unidos, a maneira como eles fazem a porcaria. A USAID, quando ela foi criada por um democrata, mas ela teve uma lógica que criou. Foi o Kennedy, foi em 61. O John Kennedy criou em 1961, mas tem um dado que é importante. Sempre, quando os democratas entram, eles evacuam tudo aquilo que foi produzido. Quer ver um exemplo? Talibã. Talibã é a construção dos Estados Unidos. É o resultado. A USAID é a construção, e agora se tornou um instrumento porcaria. Estado Islâmico. De onde que veio o Estado Islâmico? Ele veio de grupos que se formaram dentro daquela prisão em Abu Ghraib. Lá dentro que foram formados esses indivíduos que acabaram indo e se tornaram o Estado Islâmico. Mas por que isso acontece? Porque o republicano, ele vai lá, ele quer pôr a ordem. Aí surge o democrata. O que o democrata fala? Nós temos que pensar os direitos humanos. Depois de ter feito tudo aquilo que foi feito lá, os caras se empoderam, se organizam, recebem armas e criam um grupo contrário. Talvez a USAID seja o desdobramento de uma porcaria democrata que tomou conta. E acabou usando para, ao invés de fazer promoções de diplomacia pública, o que eles passaram a fazer? Investindo diretamente para derrubar governos ou acabar com os valores ocidentais dentro de sociedade, como a sociedade brasileira e a sociedade latino-americana. E aí é que está o grande problema. Por isso, quando Elon Musk foi lá e disse, vamos acabar com esse lixo, é uma saída. Eu não sei se vai produzir resultado. Eu preferia que acabasse assim, retira todo aquele aparelhamento e deixa a USAID continuar trabalhando. Voltada apenas para fazer assistência, o apoio e utilizando recursos. Eu acho que seria melhor. Só que voltando para a questão do milhão. Exatamente. Acaba, depois fez falta, volta. E valendo, muita gente perguntando aqui no chat, né? Isso tem como anular as eleições de 2022? Eu sinto lhes dizer, meus queridos, que a eleição de 2022 já é nula. Não é Lula, é nula com N. Por quê?
Por um simples motivo. Vamos ser simples, diretos, objetivos e práticos. A lei eleitoral diz que o TSE só pode fazer resoluções para a eleição até o dia 5 de março do ano da eleição. E a eleição de 2022 foi regulada basicamente por uma resolução de 20 de outubro de 2022. Só por isso a eleição de 2022 é nula. Então, se ela tivesse que ser anulada, não é por isso, já tem motivo para ser anulada desde sempre. Fabi, quer 2 exemplos do que essa agência Band-Aid aí financiava a agenda woke? Olha só. Você acha que é só no Brasil que tem absurdos, não é? Não. Olha só. É uma lei, é um rolê internacional. Exatamente, é isso, é isso. Olha só, $47 mil foram para uma ópera transgênero na Colômbia. E $32 mil para O que é uma ópera de musical ou para operar? Não, a ópera de música. Tá. E $32 mil. Ou é uma ópera que não é ópera? Não sei, o que seria uma ópera transgênero? Uma ópera trans é aquela É que uma se sente... ópera- Ela não é ópera. É uma ópera que não tem música. que se sente ópera. Ah, Eu já assisti algo parecido, depois É. comenta. ah, então tá. E Como é que o povo toca o quê? Punheta na ópera, assim? Não, eu fico me perguntando. exatamente. Pode acontecer de tudo. Explicar isso aí, Mas fala. explica pra gente, vereador, o que é uma ópera transgênero? Não, exatamente nesses moldes eu não assisti. Punheta? Não, você fala exatamente nesses moldes? Não, eu já assisti óperas muito esquisitas, porque ultimamente eles entraram até que a gente pode dizer que é a música mais conservadora, a música clássica. Você vai lá assistir uma ópera, a gente busca a beleza quando vai A assistir é a esses feiura, concertos. então. É a feiura. Eu fui assistir uma ópera. Tipo Zé Celso Martinez, a ópera do... Eles pegaram uma ópera de Verdi. Eles gostam também, né, de pegar o que é clássico Destruir o e que é de bom. destruir o que é belo. Então, nas óperas de Verdi, todo mundo sempre muito bem vestido, muito bonito. O que eles fizeram? Colocaram todo mundo com uma capa preta. E aí, na parte principal da ópera, Era o STF. todo mundo tira a capa preta. Era o STF pelado. Exatamente. Então, tava todo mundo assim, com umas lingeries, as coisa mais horrorosa do mundo. E eles começam a dançar, e chega uma bailarina com as pernas abertas e começa a E virar não é nenhuma modelo da pirueta. Victoria's Secret. Né? Não, nunca. O que mais que a USAID ela bancou? Aí, No Arthur? Peru. $32 mil para história em quadrinhos transgênero. Mas é assim. Posso ler uma coisa do querido prefeito Ricardo Salles? Ele não concorreu, que pena. Qual foi o único ministério do presidente Bolsonaro que revogou, dentre vários outros acordos e convênios, todos os termos de cooperação com a USAID? Foi ele. Porque ele estava acompanhando exatamente esse financiamento. Mas a gente vê uma guerra, né, em todos os âmbitos. A gente tem uma guerra aqui dentro, tem a guerra desses comunistas e tudo mais, mas tem essa guerra de fora, desses globalistas, enquanto o cidadão de bem, o que ele quer? Ele só quer trabalhar, levar o pãozinho para casa, mas ao redor tem tudo. E eles chegaram na arte. Tantas óperas que eu assisti nos últimos anos, e é uma coisa mais horrorosa que a outra. Teve uma ópera que eu assisti que Romeu e Julieta eram 2 mulheres. Ah, eu já vi isso aí, Você viu? Foi em já vi. São Eu vi em Paulo. Paris isso aí. Mas teve aqui em São Mas Paulo, em Paris no isso aí é Pedro. mó cara, né? Porque aqui demora para chegar, né? As Não, coisas e demoram. olha só, uma parte muito interessante dessa ópera. Romeu e Julieta ali, todo mundo sabe que morrem no final. Aí, o pai da Julieta, ele era o capitão da reserva. E aí, quando eles morrem, o capitão da reserva chega lá e pergunta o que aconteceu? Por que eles morreram? Aí um grande coro chega e fala, a culpa é sua, genocida. Ah, ele era o quê? Ele era general da reserva. Capitão da reserva. Então, eu vou fazer uma ópera brasileira. O Lula vai ser o capitão do Alambique. Né? Vai ser o capitão do Alambique. O que nós vamos fazer aí nessa A gente ópera? devia fazer uma ópera. É, porque eles fazem as obras você deles, nós sabe temos que que- fazer as nossas também, né? Você sabe que isso é um problema, né? Agora eu vou começar a chamar a Lei Rouanet de Lei Rouanet. 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 Alguém quer falar alguma coisa? E aí? Tá. Escândalo. Saiu na Globo? Não. Saiu no Jornal Nacional? Então é uma pergunta séria. Eu vi O William Bonner falou Eu isso vi aqui. a notícia no Jornal Nacional, vi um corte na internet. Eles estão noticiando como se o Trump, o malvadão, estivesse cortando ajuda humanitária para Pessoal, olha, só fazendo um breve relato aqui para o pessoal que chegou agora, tá bombando a nossa audiência aqui, graças a Deus. Você está num canal de direita, tá? Eu sou jornalista vocacionado, eu cansei da esquerda, tá? Cansei da mureta, porque você ficar na mureta é muito difícil quando você tem uma esquerda patrocinada nos veículos de comunicação. Então aqui você está num canal de um jornalista totalmente independente, aqui nesse canal não entra dinheiro público, tá? O único dinheiro que entra aqui é dos doadores que fazem ali, ó, no QR Code que está lá no cantinho, e aqui a gente traz verdades. Então estamos repercutindo agora a desfunção desse órgão americano, que é a USAID, que já está na mira de Donald Trump, como vocês viram aí, financiando sindicatos woke, peças, né, transgêneros, aí, sei lá, cara, material de educação infantil com distorções. Isso é a função da Band-Aid ou da USAID, como você
preferir. E a gente está trazendo aqui nessa live com exclusividade depoimento do Bolsonaro, tá, em relação a Adélio ter sido financiado. Surgiu agora, você vai ver até o final, já estou repercutindo, já estou trazendo, e você viu também o vídeo proibido do senador Marcos Duval. Chegou aqui, se identificou com a luta, quer um Brasil mais limpo e transparente, se inscreva no canal. Se você está na tela vertical, é aqui em cima. Se você está na tela horizontal, é aqui embaixo, tá? Eu te dou o direito de sair do chat um pouquinho para você ver os botões. Não passe por aqui sem clicar nesse botão do gostei, tá? É muito importante a interação de vocês. Não saia daqui sem clicar no gancho do compartilhamento pelo Brasil Mais Limpo. Não é por mim não, tá? Outra, se você dá o gostei no meu canal, outros canais da direita vão ser notificados aí para você também. Então você vai ver o Constantino, você vai ver o Pavinato, você vai ver o Boris Casoy, você vai ver o Alexandre Garcia. O algoritmo vai identificar o que você quer ouvir, o que você gosta de ouvir, que você é um cara que quer ouvir a verdade, tá? Então faça como a Isaura, ó, chega deixando o comentário, eu vou pôr aqui o Edilson Cliente que fala, quero meu país de volta, que vergonha nacional inacreditável, João Maria diz, mas isso vai mudar. E para mudar e a gente se sentir parte da mudança, é isso que vocês fazem. A gente já está quase batendo a nossa meta de inscritos do dia. Se inscrevam, não deixe de se inscrever, daqui a pouco a gente já vai mostrar. Termina de falar Ana Paula. Eu quero saber se o William Bonner apareceu Não. e falou assim, boa noite. Acusações sobre interferência na democracia brasileira. Um funcionário da USAID disse que financiou agentes para interferir no resultado das eleições de 2022. Eu quero saber se o Bonner falou isso. Se o Bonner não falou isso, o povo não sabe. Pois é, mas aí eu vou pegando que a nossa telespectadora aí perguntou se isso Quem anula. perguntou? Uma pessoa aí. Você nem está aberto aí, você está Mas você inventando. falou aí que ela perguntou se isso anula as eleições de 2022. Como você disse, já tem outras situações que tornam nula a eleição de 2022. Mas a interferência de um Estado em outro Estado nas suas eleições, uma coisa é fazer esse trabalho de diplomacia pública, né, professor? De você tentar levar seus valores, influenciar a cultura de outro país, isso a gente sabe que acontece. Mas o governo não leva os nossos valores, bate recorde todo ano levando nossos valores. Exato. Mas outra coisa é uma nação interferir na soberania de outra nação, ambas democráticas, ou, né, entre aspas, democráticas, interferindo diretamente no resultado de uma eleição presidencial. Isso pode, sim, ir parar em cortes internacionais. Nós estamos falando de uma coisa que está ultrapassando as fronteiras do Brasil. Então, assim, temos que ver isso com muito cuidado, aguardar, né, digamos, as cenas dos próximos capítulos, mas eu acredito, sim, que vem bomba aí pela frente. Nossa, a gente pode até lembrar da ajuda humanitária que eles queriam dar, né, porque eles estavam preocupados com as girafas que estavam queimando na Amazônia. Vocês lembram disso? É verdade. O Salles, ele matou girafa no isqueiro. Nossa, foi feio, né? E agora não existe mais queimados. Não existe nem mais a Amazônia agora. Nada. A Globo está sendo tão adequada para a perspectiva deles que eles estão dizendo exatamente o que você falou. Mas eles estão acrescentando um elemento a mais. Estão dizendo assim, o Trump está encerrando o auxílio humanitário norte-americano para o mundo. Mas quem está fazendo isso são os republicanos, é o governo Trump, ou seja, porque a política dele é uma política individualista. Então ele está acusando tudo aquilo que é a política externa do Trump para dizer, doravante, qualquer coisa que ele fizer será contra o mundo. É o que a Globo está falando. Mas eles já cobriram, né, a posse do Trump como se fosse a cerimônia do apocalipse, né? Mas agora vamos ver até onde essa galera vai aguentar, porque a fonte está secando. Isso é muito dinheiro que vinha para cá e não vem mais. Chorar, não olhar para trás e se arrepender do que faz. Quero ver o amor surgir, se a dor nascer, você resistir e sorrir. Exatamente. Eu não consigo chegar no tom que você vai. Eu também não consigo chegar no tom que eu vou. No tom então, primeiro você curte. Muito bom, né? Muito bom, Pavivi, Faroeste a brasileira. Sempre um prazer dividir bancada com essa figuraça do nosso jornalismo. Você está chegando agora aqui? Eu não estou acreditando. Chega deixando o seu gostei, se inscreva no canal que quer o Brasil Mais Limpo, juntamente com o Pavinato, juntamente com o Fernando Holliday, com o Tomé Abduch. A gente quer o Brasil diferente, a gente não quer. A gente cansou disso aqui, cara. Não dá, não é possível que a gente não pode ter a esperança de uma mudança real e consistente nesse país aqui. Chega mudando o país, como que você muda? Se soma a essa galera aqui, ó. Olha aí, quase batemos, hein? Nossa meta do dia hoje é 81.650, acho que dá para aumentar a meta, hein? Acho que dá para aumentar. Vamos tentar
81.700, que o pessoal que está assistindo agora aqui, eu acho que não se inscreveu ainda. Se você se inscreve nesse canal aqui, bandeirinha gira na hora ali, ó. Agora está com 81.641, você vai para 81.642, você vê a sua inscrição, é um clique. Deu um clique, ativou o sininho das notificações, você está inscrito. Olha lá, já girou, já está chegando mais gente nova aqui, gente que está indignada com esse país, gente que não quer mudar do Brasil, gente que ainda acredita no Brasil, só gente que quer que o Brasil mude. Não é você que tem que mudar do Brasil. O Brasil pode mudar. O Brasil pode sim ser um país melhor, um país nível europeu de administração. Eu convido você a se inscrever e mais, ser um patrono aqui desse canal para você apoiar a nossa independência editorial. Aqui você vai ter a verdade, nada além da verdade. Se inscreva nesse canal e venha comigo para uma nova jornada de um Brasil muito mais limpo, justo e transparente. Thiago Parigiani, jornalista. Me siga, vai ser uma honra ter você aqui no nosso canal Brasil Inteligente.